Verratti manda real em declaração e surpreende geral. Carille faz cobrança importante. Sequência e desafios do Vasco pela frente e homenagem a Roberto Dinamite. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, também é importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Aproveite, torcedor cruzmaltino feliz com essa vitória importante de São Januário, deixa o like e se inscreva no canal. Lembrando, BTB Esportes sempre em todos os lugares. Para estar em todos os lugares não pode ser qualquer um. Tem que ser alfa. BTB Esportes agora é alfa. Vai lá, não fez seu cadastro ainda? Aproveite o link no primeiro comentário fixado, faz o seu cadastro na alfa. Lá você encontra as melhores odds. Claro, sempre quando for apostar, aposte com responsabilidade, aproveite as oportunidades, é claro, lembrando que é para maiores de 18 anos. Seja alfa você também. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. O negócio é o seguinte, primeiramente, homenagear ele, camisa 10, há exatos 71 anos, nascia Roberto Dinamite, um ídolo que marcou gerações, sempre lembrado pelo seu legado, pela sua importância. Então aqui fica a nossa homenagem ao homem que morava em Caxias, ao Bob Dinamite, pela sua importância. Ontem, São Januário, mais uma vez, muito lindo. A atmosfera e um momento também determinado em homenagem ao grande ídolo cruzmaltino, ao grande camisa 10. Então um abraço aí para a família do Roberto Dinamite, ao seu filho, sempre presente nas arquibancadas em São Januário, claro, e a memória sempre no minuto 10, né? Lembrando e homenageando ao grande Roberto Dinamite, que completaria aí 71 anos, né? Hoje, há exatos 71 anos, nascia Roberto Dinamite. Bom, passando aqui as homenagens, né? Claro, ficaria um vídeo, uma live só, homenageando, lembrando grandes feitos, né, em relação à artilharia de São Januário, Maracanã, Campeonato Brasileiro, toda importância. Mas vamos falar também sobre o destaque da partida. 6 jogos, 6 gols, o Verratti, suma importância. Queria que você ficasse até o final do vídeo. Vamos colocar aqui uma declaração muito importante, um detalhe que o Verratti, mais uma vez, surpreende com o seu espírito de liderança em campo e, sobretudo, sendo decisivo, né? Ontem, a parte ofensiva do Vasco demonstrou a sua importância com assistência, terceira assistência do Nuno Moreira. Até aqui, são 2 gols e 3 assistências. Mais uma assistência do Felipe Coutinho, assistência do Payet também para o Ryan no 3º gol. As substituições que surtiram efeito, claro, jogadores que entraram na partida, como Adson, o Ryan, o Payet, entraram com essa motivação. O Jair também, né, entra no lugar do Tietê. Acho que foi interessante essa troca. Quando o jogador ele é substituído e entra bem, focado, né, em campo, você consegue dar uma repaginada e o time consegue sobrepor, né? Então fica o destaque principal para o Verratti, mas eu sempre pergunto, e aí você, torcedor, na sua opinião, qual foi o melhor, os melhores na partida? Coloque aqui nos comentários, é importante saber. Bom, vamos aqui agora aos desafios, a sequência que o Vasco tem pela frente, o Vasco que obviamente precisa ter ali as suas correções, olhando para as últimas partidas. O Vasco consegue ter alguns lampejos dentro dos seus jogos e sempre, claro, buscando a bola aérea no Verratti. Outras alternativas são importantes, às vezes você dá uma profundidade, você acreditar, por mais que o PH, por exemplo, ele, em determinado momento ele quase faz o gol, porque ele buscou ali a alternativa, acreditou, né? Claro, errou o gol, ele poderia ter dado o toque pro Verratti, mas teve ali
personalidade, e em certos momentos o jogador precisa ter essa personalidade e buscar essa alternativa, como o Ryan. O Ryan acreditou, foi até o fim e conseguiu ser eficaz, né? Então são situações de jogo que você acaba precisando buscar uma finalização, não só as bolas aéreas, né? Outras alternativas são importantes. E aí, na sequência que o Vasco vai ter pela frente, fora de casa, terça-feira, o Vasco embarca na segunda para Fortaleza, para o Ceará enfrentar o Ceará na Arena Castelão, terça-feira, 9h30 da noite. Tem o Flamengo no sábado, dia 19, no Maracanã. Depois, na terça-feira, dia 22, o Lanús pela Copa Sul-Americana. Já tem no dia 27, né, em Uberlândia, no Parque Sabiá, o Cruzeiro fora de casa. E o Operário, dia 30, na Copa do Brasil pela terceira fase em Ponta Grossa. Então é uma sequência de desafios, é uma sequência que o Vasco tem pela frente e o Carille vai precisar organizar muito bem, estruturar muito bem, trabalhar muito bem a parte física, mental. Poucos dias, né, de treinamentos, que muitas das vezes você mais descansa do que treina. Então o Vasco vai precisar ser verdadeiros heróis dentro de campo para buscar um resultado, uma sequência boa para esses jogos. Então são 5 desafios aí que o Vasco ainda tem nesse mês de abril. O mês vai passar correndo, mas teremos jogos do Vasco final de semana e no meio da semana, algo que com certeza o torcedor vai gostar. Bom, falar sobre um aspecto importante, porque ontem na coletiva foi, acho que, um dos melhores momentos da coletiva, que você acaba podendo extrair a necessidade do Vasco hoje dentro de campo. Em determinado momento da coletiva, o Carille é questionado sobre a linha defensiva em determinada situação de jogo, quando o Vasco era dominado pelo Sport, principalmente na situação, nas transições, nos passes, nos toques de bola, né? O Carille fala, mas o Léo Jardim não foi acionado, não lembro momentos que o Léo Jardim sofreu na partida. Tudo bem, mas nas transições, nas linhas do campo defensivo, principalmente com o Lucas Lima e com o meio de campo, com os criadores do Sport, o Vasco sofreu bastante. O Vasco entregou muitas bolas pro Sport, que soube aproveitar. Claro, não soube ser eficaz, faltou capricho ali pro Sport no terço final, beleza. Mas o Vasco tem que ter muito cuidado para os demais jogos com essa transição do adversário, com esse domínio do adversário. Aí o Carille realmente, na linha técnica, chamava a atenção do time em relação a subir suas linhas, marcar em linha alta, tentar buscar ali o desarme do Sport. E aí o Carille chama a atenção do seguinte: falta em determinado momento liderança dentro de campo. Existe a liderança do Verratti lá na frente, que cobra a arbitragem, que cobra os jogadores, mas falta essa liderança no setor defensivo. Ele até cita o nome do Maurício Lemos. Ontem ele não teve o Maurício Lemos, embora o Lucas Freitas, acho que dá uma confiança ali na defesa. Não comprometeu, né? Nem o Lemos, nem o João Vitor. Apesar da saída de bola do Vasco, muitas das vezes dá aquele temor ao torcedor, né? O Vasco acaba estando muito nervoso na saída de bola. Então o Carille chama atenção para que venha ter essa liderança também dentro de campo, não só na dependência do Verratti. Falta um jogador ali dando toques, organizando mais, que seria o Maurício Lemos. Ontem não teve o Lemos. Então um jogador que fale mais, que oriente mais os companheiros dentro de campo, principalmente nessa questão, nessa atenção de você errar um passe, de você se organizar defensivamente. Então é um fator que o Carille enxerga nesse momento e acaba chamando a atenção. Eu acho válido esse detalhe. Bom, são 40 jogos em São Januário. Dos últimos 40 jogos, o Vasco só perdeu 4.
fator casa também importantíssimo. E agora eu vou deixar vocês com a fala do Verratti, que mais uma vez surpreendeu geral, chamou ali, falou da assistência do Coutinho, teve ali uma resenha na hora da comemoração com o Coutinho, muito interessante. Então você vai ficar com a fala do Verratti. Como é que você acompanhou também aquele terceiro gol do banco, fez 2 gols, acompanhou o terceiro quando tinha saído? Quanto é importante para o Vasco vencer em São Januário? Fala um pouco sobre esse resultado, por favor. Cara, foi uma vitória muito importante. A gente tinha que voltar a ganhar no Brasileiro. Sabemos que é muito difícil um campeonato que você não pode dar mole com nenhum time. Veníamos de perder com Corinthians, mas a gente ficou com um sabor muito amargo nesse jogo, porque a gente achava que podia haver hecho um jogo diferente. Mas a gente fala que tem que fazer-se muito forte aqui em casa. Tem que ser um caldeirão para todo time que vem a jogar aqui. A gente não pode perder nenhum ponto. Tem que pensar na vitória sempre que a gente joga em casa. Também temos que melhorar quando a gente joga fora. Agora temos um jogo muito difícil terça-feira, mas aqui a gente sabe que tem que ganhar sempre. Verratti, a gente também tem um monitor aqui e vai te mostrar o primeiro gol do Vasco, né? O primeiro gol que você marcou, que é um lance que tinham 9 jogadores do Sport na área e mesmo assim o Vasco conseguiu a jogada e fez o gol. Analisa um pouco pra gente do lance e sua movimentação também. Cara, a gente havia trabalhado a bola del segundo pau. Eu acho que casi puedo pegar com a cabeça no cruzamento do Pitón. A gente trabalha muito a bola parada, mas ficou sobrando e Garré encontrou uma bola passada Coutinho que me la baixou de cabeça para que possa fazer gol. Mas casi atiro por acima. O Coutinho daquele tamanho tocou para você de cabeça. Eu falei, de cabeça foi. E ele falou, sim, caralho, não acredito. Fala um pouquinho da sua comemoração também, explica um pouquinho a sua comemoração. Estava Negrete aí atrás do cartel, atrás do arco, e ele me havia falado que ia fazer gol e comemorei com ele. Só isso. Muito feliz pela vitória, realmente. Obrigado, Verratti, valeu pela entrevista. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. À tarde eu volto na última hora com mais vídeos e informações do Gigante da Colina. Um abraço.